Bom dia, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Elton Hudson, motorista por aplicativo desde 2018 na cidade de Aracaju, Sergipe, aqui no Nordeste, querido, do Brasil. Bom, esse vídeo hoje no dia... Deixa eu olhar a data que eu não decoro. Hoje são 23 de fevereiro, já são 9h14 da manhã, nós estamos tentando aqui faturar alguma coisa no Uber 99, em Drive e por aí afora. Mas o tema que eu quero tratar com vocês hoje é o seguinte, é sobre o meu valor mínimo por km. Eu gostei, que eu pensei até que não tinha ninguém assistindo meus vídeos, né? Eu decidi começar um canal esse ano. Por falar nisso, se inscreve no canal, você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito, dá um joinha, compartilha, comenta, certo? E eu achei interessante que eu fui olhar os comentários, ó, tá chamando, mas não vale a pena ainda. E eu achei um comentário muito interessante e eu achei que é tema para esse vídeo. E aí eu fiz um roteiro para eu não me perder. O tema é: por que aceito corrida com valor por km baixo? Veja bem. Ó, primeira coisa, o que tinha no comentário? O colega lá comentou o seguinte: não estou criticando a crítica, eu acho bom todo tipo de comentário, tá? Como diz a Bíblia, a gente tem que reter o que é bom e descartar o que não é bom para você. Então, eu achei interessante e quero trazer o tema para vocês. Então, veja bem, o colega lá falou sobre o que eu aceito em determinados horários e sobre algumas circunstâncias, né, debaixo de algumas circunstâncias, um valor mínimo de R$ 1,25 por quilômetro, certo? Mas eu não detalhei no vídeo quais são esses critérios que me levam a aceitar este valor por quilômetro, porque não é o dia todo e não é todas as corridas e não é em todo momento do dia de trabalho. Mas veja bem, aí eu decidi detalhar um pouco. Mas antes de eu entrar onde eu cheguei nesse valor, eu queria falar o seguinte. Primeiro, a Uber nos trata diferente, tanto de cidade para cidade, quanto de motorista para motorista. Aqui é muito fácil, quando você está no meio dos amigos, com todos os aplicativos ligados, você vê que as corridas tocam diferente de um para o outro, à medida que um recusa, toca para o outro com mais valor. Às vezes sempre você é o primeiro a receber o chamado, sempre com valor menor. Acontece muito, quando eu estou tomando um café com os amigos, que toca para ele no valor maior e quando toca no meu, um valor menor, sendo que eu sou depois dele na chamada. Você está entendendo? Então ela trata os motoristas de maneira diferente, assim também como as cidades. Então, primeiro ponto que eu quero chegar é isso. Não dá para a gente comparar a minha realidade com a realidade do colega, com a situação do outro, tá entendendo? Eu acho que assim, cada um, diante da sua realidade, da sua necessidade, vai tomar suas melhores decisões possíveis e tentar fazer o seu dinheiro, sua grana, né? E eu não acho que ninguém está certo nem está errado. Eu acho isso. Segundo ponto que eu anotei aqui, sim, os motoristas têm o poder o poder de forçar o algoritmo. Tem. A culpa é deles, de certa forma. Não concordo que a culpa seja 100% da gente, do valor estar tão baixo, o valor tão insignificante, que talvez não dê nem para trabalhar, né? Mas a gente poderia, de certa forma, como ele comentou, o colega comentou assim, que na cidade dele eles conseguiram mais ou menos que a Uber sempre toca numa média de 1,70 ao quilômetro. Pô, eu acho isso muito bacana e louvável. Se aqui fosse possível, se na minha cidade a gente conseguisse um engajamento dos motoristas para que a gente não aceitasse corrida abaixo de 1,70 ao km, então seria muito bom se na minha cidade esse engajamento que o colega comentou que na cidade dele já conseguiu fosse possível. Seria realmente muito bom. Mas aqui é o contrário, né? Esse barulho é da chuva. E o Etios, que é o carro que eu tenho hoje, ele é um carro muito bom para trabalho, é confortável, é um carro de durabilidade muito boa, mas ele tem problema acústico, né? Passa muito barulho do lado de fora. Bom, mas eu acho que dá para me ouvir, né? Tô com fone aqui. Vamos continuar. Então, a maioria define um sistema, é verdade. Então, o que é que acontece
O que é que eu posso fazer diante do cenário da minha cidade? Olhe como é o cenário de Aracaju, Sergipe. Veja bem, primeiro que é uma cidade pequena. De uma ponta a outra, pretendo colocar aqui o print do Google Maps, do Marco Freire 3 até a Ponte do Mosqueiro, de uma ponta a outra só dá 41 quilômetros. Essa é a nossa capital. E esse Marco Freire 3 já não é nem Aracaju, é Grande Aracaju. Imagine. O Uber Moto e o 99 Moto chegou e pegou mesmo. O passageiro, o usuário, aderiu ao Uber Moto e o 99 Moto com força, certo? E a maioria dos motoristas aceitam as corridas a preços baixos, a quilômetros que no meu ponto de vista, e eu creio que no ponto de vista do pessoal que acompanha alguém no YouTube, que se informa, procura se informar sobre o seu trabalho, considera impraticável. Mas infelizmente, uma grande parte desses motoristas, na verdade, eles não assistem nenhum YouTuber, não procura se informar sobre o seu tipo de trabalho hoje como motorista de aplicativo. Então é isso. Esse é o cenário. Hoje eu fiz vários prints de como a corrida toca aqui em Aracaju. Isso no horário de demanda, que foi logo cedo. Hoje eu liguei o aplicativo às 6 horas da manhã. Desculpa. E até às 8h30 só tinha feito 3 corridas. Olhando o tempo, valor por quilômetro, tal, todos os requisitos para pegar uma boa corrida. Imagine você como é que está o cenário de Aracaju. Então, se uma cidade, os motoristas conseguiram um cenário diferente, pô, excelente, cara, excelente. Queria eu poder ter isso na minha cidade, certo? Mas não julgo essas pessoas que não se informam. Tem gente já de uma certa idade que entra no Uber, vai aceitando tudo que toca, não tem experiência, não procura saber como é o tipo de trabalho, já é um aposentado, tá entendendo? Ou veio do táxi com muitos anos de costume de táxi. Eu conversei até com o motorista, que ele veio do táxi, cara, não adianta. Entendeu? Sustentam até a classificação de dinâmico, ou de diamante, imagine. Então veja só, o que eu devo fazer nesse cenário? Certo? Porque o colega comentou, né? E outros também comentaram que quem faz isso, que eu vou explicar como é que eu cheguei nesse valor e por que eu pego ainda alguns momentos, que os motoristas que fazem esse comportamento está estragando, está piorando para os outros, está acostumando mal o sistema e etc. Eu vejo diferente, eu não julgo ninguém, cada um faz o melhor que pode diante do cenário que tem em sua cidade. Mas eu tenho algumas indagações, né? O que eu devo fazer? Ficar parado por horas, esperando uma corrida que me pague um bom valor por quilômetro, que tenha um tempo bem curto para eu fazer, né? Como eu já passei 1h40 esperando corrida, 2 horas, e aí não vem a corrida que valesse a pena. Então imagine. Deixa eu ver aqui. Devo então me deslocar o tempo todo, bater lata, porque o sistema favorece a quem está em deslocamento. E mesmo assim tocando corrida a 90 centavos, a R$1, a R$1,10, a R$1,15, e você não pegar nenhuma corrida e só gastar seu combustível, como já aconteceu de eu percorrer tanto deslocamento atrás de corrida, procurando uma boa localização, que no final do dia eu estava a R$1 por quilômetro. E não foi aceitando corrida de R$1 por quilômetro, foi de me deslocar atrás de corrida. Então veja só. Muitos colegas me relatam e já relataram que realmente está difícil de manter um carro, está difícil de se manter, está difícil de ganhar seu dinheiro, tá. E o que é que nós vamos fazer? Vou ficar lá, vou lá com uma andorinha, né? Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então o cara vai lá tentar lutar contra o sistema sozinho. Vai passar, as horas vão passar, vai ter os momentos que em Aracaju é flash, a gente chama aqui de dinâmico relâmpago, não é nem do picolé porque já derreteu, é só o do palito. Ele é tão pequeno e tão rápido que se você for esperar só esses horários de demanda, talvez você faça 150 o dia todo, em 12 horas de trabalho. Aí você vai fazer 50, 60 de manhã, mais 50, 60 de tarde, meio-dia, né? E no final do dia.
Talvez você não faça nem mal R$ 200 brutos. Então vamos lá. Com esse cenário, o que fazer no horário de baixa demanda? Essa é a questão, esse é o cerne do que eu falei no vídeo, que eu fazia em alguns momentos, em algumas ocasiões específicas, corridas de R$1,25 km, que é o meu mínimo aceitável para mim. A minha realidade não é igual à sua, não é igual do colega do lado, não é igual do parceiro do outro lado. Tá entendendo? Então, como eu cheguei nesse valor, né? Então, diante do cenário, ó, como eu cheguei no meu valor mínimo de quilômetro, pessoal, eu cheguei utilizando uma planilha do Excel que eu adquiri seguindo outros YouTubers. Eu sigo motoristas do Rio de Janeiro, como Uber do Chefe, Uber do Batista, de Florianópolis, o Fernando Floripa. Dentro dessa planilha, que foi assistindo eles que eu cheguei a essa planilha, você coloca lá, tem uma planilha de custo do seu quilômetro. Aí você coloca o valor da parcela do seu carro, o valor do carro, anota lá a depreciação, o valor de uma proteção veicular ao seguro, gasto com pneu por ano, consumo de combustível, e daí você coloca o salário que você quer. O salário é o líquido, tirando tudo isso que vai sobrar para você, tirando o que é do carro, certo? E nessa planilha você vai pôr também valor, custo do combustível, qual é o valor do preço, etc, etc. Você preenche lá e ele vai te dar o valor mínimo que você pode aceitar para chegar àquele valor. É óbvio que é também relacionando ao número, a quantidade de quilômetros que você roda mensalmente. Então lá para mim eu coloquei a 7.000 quilômetros por mês. Então se eu rodar 7.000 quilômetros por mês, naquele mínimo de quilômetro, aceitando aquele mínimo de valor, eu vou chegar ao valor X. Então quando eu fiz todo o preenchimento da planilhazinha, com o valor do GNV, que é o combustível principal que eu rodo, eu cheguei a este valor mínimo de R$1,25. Gente, como eu vou repetir para ficar bem claro. A minha realidade não é igual à sua. O meu aceitar este quilômetro, nos requisitos que eu vou colocar aqui agora diante de vocês, não é o mesmo que vocês, não é o mesmo que a sua cidade, não é o mesmo da sua necessidade. Então cada um deve preencher uma planilha dessa ou fazer no papel com lápis e calculadora e chegar ao seu valor mínimo. Ah, mas aí o sistema continua mandando porque os outros aceitam. E vai fazer o quê? A gente tem como parar todo o sinal lá, a gente tem como fazer, digamos, 1 milhão de panfletos explicando, não aceito corrida abaixo de XKM, o valor não tem. Vai fazer o quê? Então eu decidi me adaptar e fazer o que eu consigo, né? o que eu conseguir fazer para me manter. É óbvio que eu, assim como alguns motoristas no YouTube, eles dão conselhos assim, não dependa 100% só do Uber, só do aplicativo. Eu tenho outra atividade, outra profissão e eu estou exercendo também. É no horário que dá para conciliar com o Uber e é um complemento de renda. Hoje a maior parte da renda ainda é do Uber, certo? Então vamos lá, para fechar. Quais foram os critérios? Quais são os critérios que eu utilizo para aceitar uma corrida no valor mínimo de quilômetro, que é R$1,25? Vamos lá. Primeiro, horário de baixa demanda. Esse horário agora é 10h32. O aplicativo está parado, está estático praticamente. Se tocar uma corrida acima de R$10, ou a partir de R$10, ou até menos, a partir de R$7, R$8, pagando R$1,25, que no Rebu, né, que eu utilizo a calculadora do Rebu, se pagar a R$1,25 nesse horário e me deixando num local que eu quero atuar agora nesse horário, eu vou aceitar. É 2 critérios aí. É a região, que vai me deixar na região, o valor mínimo a partir de R$7 em diante, ou 8, e baixa demanda e o horário, certo? Não tem como agora 10h30 aqui em Aracaju eu tentar conseguir uma corrida com um quilômetro mais alto. E outra, que até essas de R$1,25 demora a chamar, não é assim não, viu? Não é toda hora não. Chama 10 a R$1 para depois chamar 1 a R$1,25, certo? E as corridas pescocinhos,
que são as corridas pescocinhos, aquelas de valor mínimo que o pessoal também andou comentando no outro vídeo, que existe agora aqui uma campanha que eu quero até trazer esse assunto aqui no final desse vídeo. O pessoal já está veiculando nos grupos de WhatsApp. Não aceito corrida abaixo de R$10, certo? Mas com que critério? Qual é o critério dessa de R$10? Se for 10 km R$10, já dá para aceitar? Né? Se for R$9 km R$10, sobrando só R$1 acima dos KMs, da soma dos KMs, vai dar para fazer a R$10? Então, para que você chegue a um critério, é preciso ver qual foi os cálculos que foram feitos. Qual foi o cálculo que chegou nessa conclusão, certo? Então eu fiz os meus cálculos, fiz muita conta, eu faço muita conta lá em casa, certo? E as corridas pescocinhos, voltando, que eu vou fazendo nesses horários também de baixa demanda, é as que me pagam acima de R$2 o km. Ah, você faz corrida de 5,79, que é o mínimo que está pagando aqui em Aracaju? Eu digo, faço. Faço porque eu tô aqui com a calculadora do Rebu. Aí toca uma corrida que agora eu acabei de fazer, R$3,60 o km. Quando eu fui olhar, um pescocinho de 5,79. Você roda quase só 2 km, eu rodei 1,5 km, foi 2 km no máximo. Eu não fiz não, foi? Claro que eu fiz. Ora, então não faça, deixa o que eu faço. Porque como eu vou falar aqui para terminar, gente, o que serve para mim, às vezes não serve para você. Mas às vezes, o que serve para você pode também servir para mim. Então eu acho assim que cada um deve assistir, acompanhar, seguir sim vários motoristas. Eu assisto vários e tiro daquilo que funciona na cidade dele e acho que vai funcionar na minha, eu tiro para mim, porque nem tudo que funciona numa cidade funciona na outra. Mas eu vou coletando um pouco de um pouco do outro, a estratégia de um, a estratégia do outro, e vou trazendo para aqui a minha, eu vou montando a minha estratégia pessoal, certo? Então, diante do que eu lhe apresentei, se servir algo para você, você vai, tenta, experimenta, porque eu também experimento, já experimentei rodar um dia todo só corridas acima de R$10, já experimentei aceitar só corrida acima de R$2, só corrida a partir de 1,50, não é fácil, não é fácil. Final de mês, nós estamos no final de mês, pós-carnaval, o pessoal gastou o que tinha. Se eu não aceitar essas corridas em baixa demanda, pelo menos a 1,25, nem corrida eu vou fazer, certo? É melhor voltar para casa. Então é isso aí. Muito obrigado quem ficou até aqui. Desculpa esse vídeo muito longo. E comenta, pode comentar porque traz tema para o próximo vídeo. Eu gostei muito desse tema, gostei muito de explicar porque eu aceito corrida a R$1,25. Não é todas as corridas e não é todos os horários, nem todos os momentos, nem para todos os bairros, certo? É óbvio que uma corrida de 5,79, se ela for pagar no KM 1,25, eu não vou aceitar. Eu vou rodar 5 km por 5,79? Não vou, certo? Fica com Deus, até a próxima. Espera aí o que é que vocês têm a dizer nos comentários.